Fala pessoal, tudo bom com você? Então, estamos dando continuidade aqui, tá bom? Ao assunto sobre o ateísmo. E hoje a gente vai ver aí os argumentos dos ateus, as críticas. Vamos mostrar aí vários ateus aí que famosos, né? Pessoas que têm uma relevância aí muito grande dentro do ateísmo. E estaremos dando uma verificada nas falas deles, no que eles pensam a respeito do Deus da Bíblia, no caso, né, do Antigo Testamento, e vamos pontuar aí etapa por etapas. Então, assim, peço que você assista desse vídeo completo para que você consiga entender de uma maneira mais ampla e transparente, tá bom? Se você estiver sem tempo agora, deixa para você assistir no horário que você estiver com tempo disponível, porque assim sua percepção referente ao assunto vai se tornar mais ampla no caso. Meu nome é Felipe, então conforme eu já tenho gravado outros conteúdos, eu não sou ligado a nenhuma congregação, porém eu acredito em um Deus criador, né? Um design inteligente. E o ateísmo ele bate justamente nessas questões que não existe um Deus, né? E tudo mais. Então vamos ver aqui quais são as implicâncias que os ateus eles levantam aí contra a própria Bíblia e também o ataque diretamente ao Deus da Bíblia também. Então vamos começar aqui, né? Bom, primeiramente devemos começar aqui com Richard Dawkins, de Oxford, no caso. Então, assim, esse rapaz, ele tem uma atuação muito grande. Acredito que a maior parte dos ateus o conhece ele, né? Ateus que são ateus mesmos, que estudam ateísmo. Não estou falando do ateu que fala que é ateu, mas não sabe nem o significado, não sabe nem a base do ateísmo, não sabe nem o que é o ateísmo, no caso. Eu encontro várias pessoas que se dizem ateus e não sabem nem quem são os seus pensadores, as pessoas no qual atuam pelo ateísmo, não sabe os fundamentos do ateísmo e tá cheio, parece que assim virou moda, né? A pessoa falar que é ateu, mas não sabe nem explicar sobre o que é o ateísmo no caso. O contrário também é verdade, né? A gente tem muitos cristãos aí, muitas pessoas, muitos evangélicos que praticamente são analfabetos na área aí da Bíblia, no caso, né? Então a gente tem um analfabetismo aí muito grande referendo às questões da Bíblia, ou seja, o que eu vejo hoje as pessoas não estão mais estudando, né? A maioria delas, tanto na parte da Bíblia quanto na parte do ateísmo também. Então tem um pequeno grupo, uma pequena minoria que sim está fazendo o dever de casa no caso. Então, o Richard Dawkins, ele tem vários insultos aí, né? Feitos nas suas postagens, em vídeo que ele grava também, que a gente consegue encontrar. Então vamos ver para quem é direcionado essas críticas e esses insultos. Bom, pessoal, vamos abrir aspas aqui, vamos ler aqui o que o Richard Dawkins ele fala a respeito do Deus da Bíblia. Então você que é cristão, você tem que saber sobre isso daqui, entendeu? Por quê? Porque se na sua congregação não estão te ensinando relacionado a essas questões, você vai ficar com a corda no pescoço quando você deparar com um ateu e vocês começarem a conversar. Porque como que vocês vão saber lidar com textos mais sensíveis das escrituras, textos de guerra, se vocês não têm capacidade ou não estudaram para aquilo, né? A própria escritura diz que devemos estar preparados para dar explicações a respeito da nossa fé no caso. Então vamos ver aqui o que o Richard Dawkins ele fala. Olha só, abre aspas. É possível demonstrar que o Deus do Antigo Testamento é um personagem mais desagradável em toda a ficção. Ciumento e orgulhoso, um obcecado por controle, mesquinho, injusto e implacável, um purificador ético, vingativo, sanguinário, um brigão misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida,
filicida, pestilento, megalomaníaco, sodomasoquista, caprichosamente malévolo. Ou seja, você vê aí, conforme o Richard Dawkins, que com as próprias palavras dele, ele cita, né? Olha só as atribuições que ele faz ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus da Bíblia, no caso. E aí as congregações não ensinam, não preparam os membros, né? Ficam lá, sei lá, falando de diversos outros temas, mas não traz esse tema para dentro dos templos, para que possam preparar as pessoas, porque aqui fora, né, não é todo mundo que é cristão, no caso. A gente sabe que a maior parte do país, sim, mas e aí, quando você se deparar com alguém que tem os pensamentos dessa forma aqui, e essa pessoa querer conversar com você, e quando ela fizer esses questionamentos, pois é, então veja bem como que os ateus, os novos ateus, eles veem, no caso, o Deus da Bíblia, entenderam? Então, uma pessoa desagradável, ciumento, orgulhoso, obcecado por controle, injusto, implacável. Eu só vou hoje aqui, pessoal, hoje a gente vai ver só os ateus nesse vídeo aqui, entendeu? Vamos ver o que é que eles falam, o que é que eles pensam. Então, é importante a gente dar a palavra para os ateus, para que a gente possa entender quais são os questionamentos que eles têm, né? E melhor do que ninguém para fazer isso do que eles mesmos falarem, né, com suas próprias bocas, no caso. Então, nesse vídeo a gente vai estar verificando. Então, assim, vocês mesmos puderam ver aí vários e vários aí, questionamentos, né, atribuições que o Richard Dawkins ele fez, no caso. Então, assim, essas atribuições, elas são verdadeiras, né? Será, pessoal? Essas atribuições aí, que Deus ele é um genocida, homofóbico, que Deus ele é um infanticida, ele é um racista, um filicida, um megalomaníaco. Veja que são atribuições aí pesadas, né? Então, são atribuições aí que misógino, infanticida, megalomaníaco, malévolo, desagradável. Será que Deus é tudo isso mesmo? Bom, aí a gente vai ter que deixar para responder depois. Vamos ver aqui. Então, assim, eles estão se referindo basicamente o que? Que Deus ele fez um massacre, no caso, né? Um massacre sanguinário. E aí, basicamente eles estão dizendo que Deus ele tinha prazer, né, em estar fazendo mandar as pessoas fazerem essas coisas, ou dar ordem para que essas coisas fossem feitas, no caso. Então, será que esse Deus da Bíblia realmente ele é malévolo? Ele é um genocida? Será que ele vamos dizer assim, cruel, sanguinário, sem amor para com o próximo? Pessoal, são questionamentos aí levantados pelos ateus, entendeu? Então, se você nunca encontrou um ateu na sua vida, pois saiba que no dia que você encontrar um que seja estudado, né? A gente tem o ateu todinho, que é aquele ateu que não estuda nada do ateísmo, e a gente tem o ateu profissional mesmo, aquele cara que lê livros, que estuda, que pesquisa. Então você também tem que fazer a sua tarefa de casa, né? Se você é um cristão, você não pode ser um cristão todinho, um cristão que não lê, não estuda a escritura, não pesquisa, acredita só naquilo que é falado lá dentro do templo, enfim, né? Então é importante que estejamos preparados para darmos testemunho da nossa fé, baseado também em evidências e tudo mais. Vamos deixar os ateus falar aqui, bora ver mais gente. Então, assim, esses acontecimentos moralmente indistinguíveis, eles são indistinguíveis da invasão da Polônia por Hitler, ou dos massacres dos curdos e dos árabes dos pântanos por Saddam Hussein? E aí?
Aí você vai conversar com um ateu, ele pode falar, olha cara, o que eu vi lá no Antigo Testamento, naquelas guerras, naqueles conflitos, cara, é a mesma coisa daquilo que o Hitler fez, né? Da invasão da Polônia, dos massacres dos curdos e dos árabes lá, feito também por Saddam Hussein. É a mesma coisa, não tem distinção nenhuma. E aí, eu faço a pergunta para você. Se um ateu falasse isso para você, qual seria a sua resposta para ele? Você teria uma resposta para dar para ele? Uma resposta objetiva, uma resposta completa, uma resposta de uma maneira geográfica, uma resposta de maneira eficiente? Ou você ia dizer, como a maioria dos cristãos falam, né? Ah, foi a vontade de Deus. Não, Deus sabe do que ele está fazendo. Bom, se você desse uma resposta dessa daí, meu amigo, infelizmente você é um cristão todinho, entendeu? Porque isso mostra que você não está estudando sobre as escrituras, porque a própria escritura ela cita do motivo do porquê aconteceram os conflitos e quais eram ali o problema geopolítico maior que estava acontecendo. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas os próximos vídeos que eu vou trazer vai estar abordando justamente esses assuntos do porquê teve o conflito com os cananeus e com outros grupos também, no qual é mencionado no Antigo Testamento. Mas nesse vídeo aqui vamos focar nas críticas que os ateus levantam a respeito da Bíblia e do Deus da Bíblia também. Lembrando que a gente está citando aqui o teísmo, tá bom? Então, assim, as religiões dentro do teísmo, a gente tem os judeus, a gente tem também o cristianismo, o islamismo. Então, a gente está tratando aqui esse tipo de Deus no caso, tá bom? Caso você chegou nesse vídeo aqui e está perdido, então a questão toda é essa. Bom, meus amigos, temos mais um filósofo ateu aqui e ele fala o seguinte: embora eu seja ateu, gostaria muito de estar equivocado, ou seja, que Deus, como define, exista. Ou seja, esse Deus aí que muitas pessoas às vezes podem falar, né, que Deus ele é amor, que Deus que Deus ele é justo, que Deus ele é bondoso, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus protege, né? Então, na cabeça dos ateus, eles falam assim, olha, como que pode se definir um Deus dessa forma, se esse mesmo Deus manda criar guerra, ou fazer guerras, ou matar pessoas, né? Os questionamentos, pessoal, é questionamento que os ateus eles vão trazer aí para dentro tanto aí das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se ele tiver a oportunidade de conversar com você, ele vai te fazer esses questionamentos aí. E se vocês estiverem dentro de um grupo grande e ninguém souber responder, então isso só vai mostrar aí que vocês precisam estudar, né? Que a gente precisaria estudar mais. Mas se você está aqui acompanhando esse vídeo, né? Você vai sair bem informado, vai sair capacitado para poder lidar com os ateus no caso. Então aí questionamento feito. Então assim, bora ver mais algumas falas dele aqui. Então ele fala o seguinte, abre aspas, continuando, né? O Deus do catolicismo romano, ou do fundamentalismo protestante, ou do islamismo, eu não aceitaria. Por isso significaria que o mundo, embora não seja o pior imaginável, seria de fato muito ruim. Olha o que ele está dizendo então, né? Se Deus realmente existir, isso seria muito ruim no caso, porque Deus ele é uma pessoa, no caso ali, igual o próprio Richard Dawkins que tinha falado lá anteriormente, né? Uma pessoa altamente desagradável, misógino, ciumento, enfim, com todas aquelas atribuições anteriores que eu já tinha falado
no qual ele destacou. Então, a gente sabe aí também, né, dessas questões, desses problemas que são levantados, né, desses conflitos aí de pensamentos e ideias. Os ateus, eles trazem isso à tona, no caso, né, esses novos ateus aí, pessoas que são influentes aí no campo da ciência, da filosofia. Então são pessoas que vai abordar e vai trazer esses problemas aí para poder mostrar ali que realmente o Deus da Bíblia, ele é um Deus cruel, ele é um Deus sem coração, é um Deus que não tem ali afeto algum, né? Então são questionamentos levantados. Então, assim, uma das bases que muitos críticos eles vão trazer para chegar nessa conclusão, né? Justamente, se a gente for pegar algum texto aqui também, a gente pode pegar lá em 1 Samuel 15:3, capítulo 15, versículo 3, que fala o seguinte: uma razão que ele fornece para essa conclusão, ou seja, que muitos ateus eles vão utilizar, né, esse questionamento, por exemplo, a ordem de Deus a Saul de matar todos os amalequitas. Então, basicamente, Deus falou para Saul: ó, Saul, vai lá, falou com Samuel, Samuel falou para Saul, vai lá e mata os caras, não deixa ninguém vivo. Matam os animais, matam as pessoas, matam as mulheres, né, as crianças. E aí, meu amigo, não era para deixar ninguém vivo no caso. Então a gente tem aí um texto, né, que para os ateus é um texto assim que mostra que Deus ele realmente ele é cruel, né? Que Deus ele não tá ali usando da sua capacidade, talvez diplomática, de resolver as coisas. Rapaz, e aí? O que você responderia numa situação dessa para um ateu? Uns questionamentos desse daí. Então, se você falar que você acredita em Deus, você tem que saber dar explicação sobre esses assuntos. E aí, qual seria a sua resposta? Aí o texto tá aí, né? Deus mandou o profeta Samuel orientar Saul para poder ir lá e matar mesmo os amalequitas. Como é que você vai lidar com essa situação? Você que é cristão, no caso. E aí, consegue? Você foi chamado aí para dar uma palestra, para defender ali talvez a sua congregação, né? Um ateu te desafiar, consegue? Então, pessoal, isso mostra que não basta a gente apenas ter uma Bíblia embaixo dos braços ou simplesmente congregar e não estar aplicando aí a parte dos estudos. O estudo ele é muito fundamental e ele é muito importante, tá certo? Para que estejamos sempre capacitados para lidarmos com temas adversos, conforme esse daqui também. Vamos passando aqui. Se a gente ler aqui na íntegra, né? Vamos ler aqui na íntegra, aqui, 1 Samuel, do capítulo 15, do versículo 3. Isso aqui, eu vou fazer o papel aqui agora do ateu. Eu não sou ateu, mas eu vou questionar você que está aqui, né? Porque eu sei que pode ter cristãos aqui, agnósticos, enfim. Eu vou só pressionar vocês, que eu quero extrair resposta de vocês no caso. Então, bora lá. Veja o que está escrito aqui em 1 Samuel 15:3, tá bom? Fala o seguinte: portanto, vá e ataque os amalequitas e destrua tudo o que pertence a eles. Não os poupe, olha só, veja bem, não os poupe, mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Rapaz, isso aqui para um ateu é um prato cheio de violência, de morte, de crueldade, de tudo de ruim que vocês pensarem, vão atribuir a Deus isso daqui, pessoal. Então, por quê? Porque aqui no texto fala, imagina um ateu te questionando, fala, olha, o Deus que vocês pregam que ele é amor, que ele é justiça, que ele é bondoso, misericordioso, ele mandou matar homens e mulheres. Além disso, ele mandou matar meninos e crianças de peito. E aí?
Como que um Deus desse pode ser justo, né? Como que um Deus desse pode mandar matar crianças, meninos? E aí, mandar matar mulheres também? E aí, o que você responde agora para o ateu? Já parou para pensar? Pensa um pouco aí. Essas ações aí, essas orientações que foi dadas para Saul, não tornaria Deus igual o Hitler, no caso? Um Deus cruel, um Deus perseguidor, um Deus que manda matar crianças, meninos, mulheres e homens. E aí, pessoal? Qual diferença teria esses atos de Deus para os atos de Hitler? Seria ambos iguais? Seria as ações que Saul tomou as mesmas ações que Hitler tomou? Você que é evangélico, cristão, não importa de qual denominação você seja, se você é agnóstico, se você é ateu, está aqui também assistindo esse vídeo, buscando entender melhor sobre esses questionamentos, sobre esses temas profundos da própria Bíblia, no qual traz ali no Antigo Testamento. Então, como que você, evangélico, você que crê em Deus, talvez não esteja em nenhuma congregação, mas que acredita no Deus Criador, como que você lidaria com esse texto aqui? Como que você explicaria exatamente esse texto? Tá vendo, pessoal? O problema é realmente sério, entendeu? Os ateus, quando eles trazem esses assuntos, eles não estão para brincadeira. Por quê? Porque se você não souber dar explicação disso daqui, imagine que você é de alguma congregação. Mas vamos fazer aqui uma simulação. Vamos supor que você é de alguma congregação. E aí vocês estão lá no final do culto, aí chega lá dois rapazes com o microfone na mão ou com o celular, enfim, e lê esse texto para você, ali na saída que você está saindo da sua congregação, e fala o seguinte: olha, eu quero que você me explique isso daqui, como que um Deus que vocês servem a ele manda matar crianças de peito, manda matar meninos, manda matar homens e mulheres. E aí, você acha que tiver 50 membros nessa congregação que você vai, começou a passar um carro aqui agora da Sede fora, R$31,99 o quilo. Bucho bovino, R$12,99 o quilo. Linguiça defumada grossa, R$17,99 o quilo. Feche o mercado. Vamos aguardar passar, pessoal, que aí eu retorno. R$290 da Grego Leves. Compre também pelo WhatsApp 73. Então, pessoal, conforme eu estava falando, imagina que tenha 50 membros e esses dois ateus chegam lá e fazem esse questionamento um a um ali com aquelas pessoas que estão saindo da congregação. Quantas pessoas vão saber lidar com esse texto, vão saber responder esse texto, vão saber dar uma explicação plausível, uma explicação completa referente a esse texto? Pelo tempo, eu falo aqui, pelo tempo que eu já congreguei, que eu já visitei várias congregações, dificilmente você vai ver uma congregação ensinando os membros sobre esses assuntos aqui. Pelo menos aqui, nas que eu visitei, não sei aí onde que você congrega, eu atualmente eu não estou ligado a nenhuma congregação mais, entendeu? Porém, na época que eu visitava, que eu congregava algum templo, não se via estudo relacionado a esse tipo de assuntos. Então seria o que? Seria basicamente, na maioria dos lugares aí, as pessoas estariam altamente desinformadas a respeito desses assuntos e, consequentemente, não saberiam dar uma resposta clara, completa, objetiva, respaldada, com base de histórica, geográfica ali, todas as questões. Não, a maioria não ia saber lidar com esse tipo de assunto aqui. Entendem? Então, assim, são questionamentos aí levantados. Os ateus vai utilizar esses textos, a maior parte deles vai trazer esses problemas aí, vai mostrar os textos, e os textos estão na Bíblia.
e isso precisa ter sim uma resposta eficiente para darmos a eles, no caso, tá bom? Então, vamos passando aqui. Bom, a gente temos mais um ateu, no caso. Então ele escreveu um livro aí, Moral Sem Deus, no caso, né? E ele faz algumas observações, no caso. E eu quero poder mostrar essas observações que ele faz. Aí você pode falar assim, Felipe, mas estamos estudando sobre ateus. Com certeza, uai. Temos que estudar sobre o ateísmo para podermos entender aquilo que eles criticam, o porquê que eles criticam a Deus, porquê que eles não acreditam em Deus, porquê que eles criticam a Bíblia. Temos que entender e mostrar humildade, né, para essas pessoas também, porque eles estão buscando respostas, eles querem respostas, eles estão levantando situações que precisam de respostas, né? Então, assim, melhor do que eu ficar falando do que é o ateísmo, do que o ateísmo defende, melhor dar eles mesmos falarem por si só, e assim a gente vai entender os questionamentos deles. Dessa forma a gente consegue começar a responder ponto por ponto dos questionamentos que são trazidos aí relacionado à própria Bíblia e também ao próprio Deus. Então, assim, ele usa aqui uma das citações que ele pega aqui da Bíblia, né? No livro dele, que ele escreveu, no caso, ele cita aqui Josué, capítulo 10, versículo 40, que fala o seguinte: Assim Josué derrotou a terra toda, não deixou uma pessoa sequer, mas destruiu totalmente tudo o que respirava, como o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Então aqui ele faz uma observação, ele fala, olha, no livro dele, vejam isso daqui. Então Josué ele foi orientado, ele derrotou toda a terra, não deixou ninguém vivo, não deixou uma pessoa sequer, conforme ele colocou aqui, né? E está na Bíblia também, não deixou uma pessoa sequer, mas destruiu, veja bem, mas destruiu totalmente, pessoal, tudo que respirava. E aí? Aí você vai conversar com o ateu, ele vai lá e pega esse outro texto aqui para você. E aí, você que acredita em Deus, acredita no design inteligente, você que congrega, que vai num visita, que já é batizado. E aí? Você já estudou sobre isso, né? Já ensinaram sobre essas questões para você, no caso, dentro da sua congregação? E se não ensinou na sua congregação, você já está estudando sobre isso? Você estuda sobre isso por conta própria na sua casa? Você está procurando ler livros ou assistir vídeos que tratam relacionado a esse tema? Pois bem, né? É muito importante que vocês saibam pesquisar, se instruir, pedir orientação a Deus também, para que assim vocês possam estar sempre capacitados a dar respostas precisas relacionadas a qualquer tema da Bíblia, no caso. Então, conforme vocês podem ver aqui, eles vão trazer diversos tipos de questionamentos. Essa violência toda, destruiu, matou todo mundo, como assim não deixou ninguém vivo? Como assim matou, derrotou a terra toda e não deixou uma pessoa sequer? Isso aí é um genocídio, né? Então, eles vão trazer aí que o Deus da Bíblia, ele é um genocida. É uma pessoa implacável, é uma pessoa ali que gosta da guerra, uma pessoa ciumenta, briguenta, igual o Richard Dawkins falou lá atrás, que eu tinha mencionado. Então veja todo esse paralelo aí, esses levantamentos que os ateus eles trazem para questionar aí aqueles que acreditam na Bíblia e aqueles que acreditam em um Deus pessoal, criador do universo.
Temos mais, meus amigos. Vamos dar as palavras aqui aos ateus, né? Para que eles possam falar, no caso. Temos a filósofa ateísta Loiser. E ela indaga o seguinte, né? O questionamento dela. Ela fala o seguinte. O que as pessoas diriam se Deus ordenasse um genocídio hoje, como ele fez lá em 1 Samuel 15, de 1 a 3. Então ela fala assim, basicamente ela quis dizer o seguinte: imagine uma nação muito poderosa, que tem um poder muito grande, armamento nuclear, entre outras coisas. Imagine essa nação, o presidente dessa nação falando o seguinte: olha, Deus me ordenou a invadir tal país e acabar com eles, no caso. E para isso eu vou usar até arma nuclear. E aí? Então ela está questionando isso. Então ela indaga as pessoas. O que que diriam se Deus ordenasse um genocídio hoje, no caso, né? Então como que você responderia isso, você que está aqui assistindo esse vídeo, né? Se ela te perguntasse diretamente para você: e se Deus ordenasse um genocídio hoje, no caso, um presidente, um prefeito de uma cidade mandar matar todas as crianças dos hospitais e falar que foi Deus que mandou, que ele ouviu Deus falando com ele, e aí? Pois é, né? Os questionamentos são sérios. A questão aí que os ateus eles levantam são situações realmente delicadas, são textos delicados e que precisa sim de uma resposta. A gente não pode fazer vista grossa. Esses assuntos aí, não, melhor deixar isso quieto. Não tem como deixar quieto, não. Tem que ter resposta. Esses questionamentos são levantados e independente que você, de qual congregação você seja, você precisa estar capacitado. Você tem que saber dar essa resposta para essas pessoas que levantam esses questionamentos. Então, meu amigo, se você acredita em Deus, temos aqui agora uma situação para estar resolvendo. Questionamentos foram levantados. Então, essa foi a parte do vídeo no qual deixamos os ateus falarem por si mesmos, né? Levantar os questionamentos no qual eles fizeram, levantar os problemas ali da violência no Antigo Testamento, das guerras, de textos citados. A gente viu lá o Richard Davick em vários atributos que ele designou a Deus, né? Como genocida, misógino, ciumento, briguento, enfim, infanticida. Então vimos também outros ateus levantando os questionamentos também, né? Enfim, então nesse vídeo aqui foi para mostrar para você, você que está aqui, independente de você qual congregação você seja, se você não é cristão, ou se você é cristão, se você é agnóstico. Isso aqui foi para mostrar para vocês os questionamentos que os ateus fazem relacionado em cima aí da Bíblia e também do Deus Criador, no caso, né? O Deus Criador ali citado na Bíblia Sagrada, na própria Bíblia, no caso. Então, meus amigos, esses são os questionamentos, tá bom? Então agora vocês estão sabendo aí o porquê que o ateu ele não acredita em Deus, porque o ateu não consegue aceitar Deus, porque ele vê todos aqueles textos de mortes, de guerras, de matança de crianças, e aí eles têm essa questão, aí como assim? Como isso é possível, tá certo? Então nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo, eu vou pedir para você também acompanhar. Obviamente a gente vai estar tratando cada ponto desse aí, cada questionamento desses que os ateus eles que eles trouxeram, né, que eles citaram em livros, citaram em redes sociais,
questionamentos aí levantados, a gente vai estar respondendo um por um. E se você chegou aqui até o final, peço que você se inscreva no canal para que isso me motive a continuar trazendo mais vídeos, tá bom? Você se inscreva, compartilhe com uma pessoa que também tem interesse nos assuntos bíblicos, que querem se aprofundar mais, que tem dúvidas relacionadas a esse tema. Então assim, valeu, vejo você no próximo vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva, tá bom? Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.